Eu acho que o que me fez gostar de Tower of God primeiramente foi o fato dessa história estar cheia de mistérios. Existem centenas, ou melhor, milhares de mistérios que a gente não conhece dentro de Tori. Seja o lado de fora da torre, seja o passado do Urek Mazino, seja quem realmente é o Phantamino, seja por que o Enryu matou o Guardião, existem centenas de mistérios. E entre essa quantidade absurda de segredos, um deles atraiu a minha atenção. E o mistério que atraiu a minha atenção foi aquele dito pela mãe do Yama nos flashbacks que mostravam o passado desse personagem. Se você lembrar bem aquilo que a mãe do Yama diz, é algo bem envolto em mistério, pois explica um pouquinho do passado da torre, ao mesmo tempo que gera 1 milhão de dúvidas. E nesse vídeo eu vim tentar teorizar o que significa tudo aquilo que ela disse. E bom, para começarmos a gente tem que entender o que é que ela falou. E ela disse o seguinte: no início da torre só existiam máquinas e plantas. Bom, tem duas partes dessa minha teoria, que eu vou dividir em 2 vídeos diferentes, para não ficar muito confuso. Mas no geral, eu vou colocar nesse primeiro vídeo a explicação da parte das máquinas, pois eu acho que talvez eu tenha encontrado uma boa explicação para isso. E bom, para entendermos sobre o que são essas máquinas que é dita que existiam no início da torre, primeiro temos que entender a origem de uma das grandes organizações da torre. E eu tô falando da fábrica. A fábrica é uma organização muito antiga dentro da torre, tendo milênios de existência, sendo tão antiga, mas tão antiga, que o seu criador e fundador dentro da torre é alguém que estava lá antes de Zahar e seus companheiros entrarem. Então a gente já consegue ver que é uma organização muito antiga, e especialmente, ela não surgiu dentro da torre, mas sim do lado de fora. Se a gente vê aqui na Wiki de Tori, a gente lê claramente isso. Aqui tá falando com todas as palavras que a fábrica é uma organização que foi fundada do lado de fora da torre e que adentrou dentro da torre. E o objetivo dessa organização é algo bem maléfico, ao mesmo tempo muito interessante. O objetivo deles é descobrir a fórmula, o que gerou todo esse mundo, e entender como criar isso e replicar, para que eles mesmos se tornassem criadores, ou seja, eles querem se tornar seres superiores, divindades. E basicamente, que lugar melhor para você se tornar uma divindade do que um lugar criado por uma? Basicamente, eu peguei todas essas informações e compilei, e acabei chegando na conclusão seguinte: antes de Zahar e seus companheiros entrarem dentro da torre, a fábrica entrou, e ela entrou com um objetivo muito claro. Ela queria descobrir mais sobre a origem do mundo, e especialmente descobrir mais sobre esse poder tão misterioso que é o Eixo, algo tão único, e descobrir qual é essa propriedade misteriosa que existe apenas dentro da torre, que no caso é o Shinsu. Então, ao meu ver, a fábrica, sendo essa organização tão poderosa do lado de fora da torre, criou máquinas especializadas em obter informações. Máquinas, ciborgues, robôs únicos que foram produzidos para que adentrassem dentro da torre e de lá tirassem informações para passar para a fábrica que se encontrava do lado de fora. E aí que vem, basicamente, nessa minha teoria meio louca que eu inventei aqui, a fábrica, ela seria a criadora do primeiro irregular. Os primeiros irregulares entraram dentro da torre sendo máquinas enviadas pela fábrica. Só que, eu sei que parece muita loucura, eu sei que parece que eu tô viajando demais, só que tem mais alguns pontos que conseguem provar o que eu tô falando. E basicamente, a gente tem que lembrar quem é o criador da fábrica dentro da torre. O criador da fábrica dentro da torre é um cara chamado Mascate. E esse cara, Mascate, chama do jeito que você quiser, ele é um gênio. E ele teve o objetivo da vida dele de criar vida. E eu disse que ele teve, porque ele conseguiu. Ele é o único não irregular que conseguiu criar vida. Uma vida artificial. E basicamente, sabe que vida ele criou? Ele criou um ciborgue, uma máquina, um robô com inteligência artificial, um robô vivo,
que hoje em dia trabalha para Zahard, ajudando ele como um dos 3 guardiões que enquanto Zahard dorme. Se você lembrar, eu já falei isso em alguns vídeos passados, que enquanto Zahard dorme, existem 3 vigias, 3 guardiões que cuidam do império dele enquanto ele fica dormindo. E aí que vem, um desses 3 guardiões é uma máquina criada pelo Mascate, que basicamente é um robô, um ciborgue. E quem será que deu a ideia pro Mascate criar a fábrica, primeiramente, a organização, e também criar esses robôs? Talvez mentes muito mais brilhantes do que a dele mesmo. Talvez uma tecnologia tão poderosa e tão misteriosa que nem ele sabia replicar, mas com vontade de aprender e de entender como criar tal tecnologia, ele estudou e a produziu e a replicou dentro da torre. Eu sei que tá parecendo algo muito viajado, talvez até um pouco forçado, só que tem mais alguns pontos que mostram do que o que eu tô falando faz algum sentido. Mas para você entender melhor isso, a gente tem que lembrar um pouquinho da entrada de Zahard e seus companheiros para dentro da torre. Então vamos lá, a gente tem aqui a nossa teoria de que esses robôs foram criados pela fábrica e enviados para dentro da torre para explorar aquele lugar e obter informações. A gente também sabe, meio que dentro dessa teoria, que a fábrica que existe dentro da torre, ela foi criada por Mascate observando essas máquinas muito antigas e tal, e tentando replicá-las e assim criando uma nova fábrica dentro da torre, que tem alguma ligação ali misteriosa com a fábrica do lado de fora, provavelmente através dessas máquinas. Aí que vem, eu acho que a fábrica não se contentou apenas em enviar máquinas para dentro da torre. Eles queriam dar um passo além. Eles queriam verdadeiramente explorar o que existia lá dentro. Porque se você lembrar aquilo que o Hidon fala no começo de Tori, tudo se encaixa. Lá no começo de Tori, o Hidon fala exatamente isso. Todas as perguntas serão respondidas no topo da torre. Todas as perguntas. Não uma, não duas, não a minha pergunta, não a minha dúvida, não. Todas. E aí que vem, a fábrica querendo descobrir mais sobre o eixo e querendo responder uma grande pergunta, uma dúvida geral do universo das pessoas que vivem do lado de fora da torre, enviou um grupo de exploradores para dentro da torre, liderados por um jovem extremamente ambicioso chamado Zahard. Exatamente, ao meu ver, quem enviou Zahard e seus companheiros para dentro da torre foi a fábrica, e tem alguns pontos que podem provar isso. Vamos lá, a gente sabe que o grupo que Zahard tem ali dos seus companheiros, ele é muito preciso, não é uma coisa aleatória. Não foi 5 amigos, 10 amigos que se juntaram e foram convidando uns aos outros até formar esse grupo, não. É um grupo especializado, que foi escolhido a dedo. Vamos lá, a gente tem o Kun Edward, que é um estrategista, a gente tem o Arihon e o seu irmão, que são mestres em armas brancas, a gente tem o Pobdal Gustang, que é um médico e um cientista, a gente tem o Lopobia Traumareia, que é literalmente um biólogo, ou seja, a gente tem pessoas muito específicas ocupando cargos específicos dentro do grupo, de uma forma muito bem ordenada. A gente tem, por exemplo, até mesmo a Arlen Gracie, que basicamente era uma mestre em feitiços, ou seja, o grupo foi escolhido a dedo, e talvez, só talvez, dentro dessa teoria, eu saiba o porquê eles foram escolhidos. Você lembra que eu falei que eles foram enviados para chegar no topo da torre e responder todas as perguntas que a fábrica tinha? Basicamente, existe uma grande pergunta que ronda o mundo do lado de fora da torre. Uma pergunta que todas as pessoas se fazem. Uma pergunta que pode mudar o rumo do universo inteiro, de dentro e de fora da torre, em apenas uma jogada. E eu tô falando de pra onde foi parar o Rei Conquistador. Exatamente. Talvez Zahard e o seu grupo de companheiros
foram enviados pela fábrica para dentro da torre para explorar aquele lugar, obter informações, descobrir mais sobre o eixo, mas também para que eles encontrassem uma forma de descobrir para onde foi o rei conquistador. E talvez seja por isso que Zahard é o líder daquele grupo, pois ele é aquele que mais conhecia sobre essa figura histórica. Ele era literalmente um aficionado. E talvez seja por isso que eles foram escolhidos em primeiro lugar. Talvez Zahard, descobrindo sobre a oportunidade de descobrir para onde foi o seu grande ídolo, ele se voluntariou para se tornar um membro líder desse esquadrão que buscaria descobrir para onde foi o rei conquistador. E toda essa história que a gente vê de Zahard se tornando um líder tirano, se tornando uma pessoa má, de uma péssima índole, seja simplesmente o reflexo de um fã que nunca conseguiu alcançar o seu ídolo, um fã que descobriu que era tão poderoso e tão superior aos outros seres que existiam dentro da torre, que ele pensou que ele poderia se tornar a pessoa que ele mais almejava. Ele pensou que ele mesmo poderia se tornar o seu ídolo, que ele poderia ser o rei. Por que caçar um rei que está afastado há milhares de anos, que ninguém sabe para onde foi, se eu mesmo posso me tornar um próprio rei? E talvez seja por isso que ele mudou tanto. Um jovem que tinha um sonho de descobrir para onde seu ídolo foi, e no final acabou se corrompendo por causa desse sonho. E talvez essa seja a verdadeira origem de todo o grupo de Zahard, dos 10 grandes guerreiros, de toda essa história absurda sobre eles entrarem na torre e fazerem esse caos. Talvez tudo isso seja uma artimanha da fábrica para ter mais poder e obter os seus objetivos. Conseguir alcançar a onipotência. E Zahard pode ser nada mais nada menos do que apenas um fantoche nesse grande tabuleiro. Bom galera, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui, que você possa se inscrever, deixar o like. E eu queria dar um recadinho muito importante. Agora nós temos um segundo canal chamado Senhor Marcheia. E esse canal é o que tá aparecendo aí na descrição, que tá no comentário fixado, que aparece quando você entra dentro do canal. Por favor pessoal, dá uma passada lá, tem alguns vídeos ali que eu postei. E saiba que aquele canal é para que vocês possam comentar o que vocês quiserem. Às vezes vai ter um conteúdo diferente, que puxa pra, sei lá, um jogo, ou um filme, alguma coisa do tipo, e vocês querem que eu comente, vocês podem pedir que eu faço lá, pra não acabar atrapalhando aqui com o tema de Tower of God, que é o tema central desse canal. Claro, aqui vai ter outros manhuás também mais pra frente, mas em suma, aqui é Tower of God, e lá são outros conteúdos. Então quem puder dar uma passada lá, eu ficaria muito grato. Outra coisa, a gente ainda tá com a meta dos 200 inscritos até o final do mês, então se você pudesse enviar esse vídeo para algum conhecido seu, isso ajudaria muito, pois a gente tá tentando aumentar esse canal o mais rápido possível para poder trazer conteúdo com mais qualidade e com mais esmero para vocês. Então, se você puder dar essa ajudinha, eu ficaria muito grato. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!